Beleza, pessoal? Bem-vindos ao canal CR7 Story Sports. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 10 maiores rivalidades no futebol mundial. E se você chegou por aqui, por acaso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois isso é muito importante para o nosso engajamento e para a gente crescer na plataforma YouTube. Pessoal, e se você quer ganhar uma renda extra, ganhar um dinheiro e ser um empreendedor digital, eu vou estar disponibilizando no link abaixo o curso G6 Imports, onde eu ensino como transportar camisetas tailandesas e falar diretamente com fornecedores chineses e poder você estar ganhando uma rendinha extra e poder fazer seu negócio e ter sua loja virtual. E se você tem curiosidade de ver nosso catálogo de camisetas e quer um pouco delas para sua loja, eu vou estar disponibilizando o nosso catálogo, onde que tem várias camisetas de futebol, onde você pode estar comprando e entregando diretamente na sua residência. E receba! então, bora, sem delongas, e vamos pro vídeo que tá muito legal, o vídeo de hoje e o conteúdo. E já começando essa lista, a gente vai falar sobre o número 10. O número 10 eu falo sobre Al-Ahly versus Zamalek. Esse jogo clássico é considerado um dos maiores rivalidades do futebol africano. Tanto Al-Ahly como o Zamalek são grandes rivais e disputam pauta a pauta o campeonato egípcio, com vantagem para o Al-Ahly, que ganhou 41 títulos egípcios, enquanto o Zamalek ganhou somente 12. Em consideração ao torneio continental da África, o Al-Ahly é muito superior ao Zamalek, ganhando 8 títulos, enquanto o Zamalek só ganhou 5. Esse clássico é considerado um dos mais violentos do mundo. Sempre tem interferência da polícia e sempre tem brigas de torcedores. Outro fator relevante na rivalidade entre os dois é porque o Al-Ahly é um time fundado por operários e pessoas da massa, enquanto o Zamalek foi fundado por aristocratas ingleses e pessoas da elite egípcia. E o número 9, a gente fala sobre um dos maiores clássicos de todos, o El Clássico, Real Madrid versus Barcelona, que pode ser considerado o maior clássico do futebol europeu. Portanto, Real Madrid e Barcelona são duas potências do futebol mundial. Mas essa rivalidade começou simplesmente porque o Real Madrid foi uma propaganda política franquista. Desde 1939 a 1975, o que o Barcelona ficou impedido por ser um time da Catalunha. Algo que muita gente acha isso polêmico, porque a Catalunha sempre quis ser independente da Espanha e o Real Madrid usou isso como influência, como um time, fomentando essa rivalidade entre os dois times. Tanto quanto o Real Madrid e Barcelona disputam pauta a pauta sempre o campeonato espanhol, sempre por cima da tabela. O El Clássico é considerado uma das maiores rivalidades de todos os tempos, pelo fato dos dois ter sempre um poderio econômico e sempre estar contratando jogadores de altíssima classe e elite. E o destaque fica por conta de atletas que vestiram tanto a camiseta do Real Madrid quanto do Barcelona, como Luís Figo, como nosso querido Ronaldo Fenômeno, que vestiu a camiseta tanto dos dois times e se tornou o ídolo das duas equipes. E há outro fator que fomentou essa rivalidade é tanto quanto o Cristiano Ronaldo, que vestia a camiseta do Real Madrid, e o ídolo do Barcelona, Lionel Messi, que sempre disputaram as disputas de melhores do mundo nos anos de 2010. E a gente vai falar sobre o número 8, Boca Juniors versus River Plate. Os dois times, tanto quanto Boca Juniors e River Plate, representam muito para o clássico mundial e a rivalidade fomenta porque 75% da população argentina torce para os dois times. E tanto quanto Boca Juniors e River Plate conquistaram 10 títulos da Copa Libertadores e 75 títulos do Campeonato Argentino, o que disputa muita rivalidade entre os dois, porque geograficamente os dois times estão no mesmo bairro, que é o bairro La Boca, em Buenos Aires.
o que fomenta muito essa rivalidade pelo fato dos dois times estar sempre disputando pauta a pauta o campeonato argentino. Essa disputa já teve várias brigas, como na Copa Libertadores de 2018, onde que Boca Juniors e River Plate disputaram a final, e foi uma das maiores violentas pelo fato dos dois terem até feito um jogo em campo neutro, pelo caso da violência que atingiu o ônibus do Boca Juniors, onde que eles foram atingidos por uma pedra. Isso causou uma revolta na Conmebol, que resolveu transferir o jogo diretamente para o campo da Espanha, lá no campo do Real Madrid, do Santiago Bernabéu. E fizeram a diferença no super clássico argentino, como Riquelme, como Pablo Aimar, Ortega, Enzo Francescoli e vários atletas que têm identificação tanto com Boca Juniors quanto River Plate. E o número 7 fica por conta de Borussia Dortmund versus Schalke 04. Há quem diga que o Borussia Dortmund tenta disputar pauta a pauta com o Bayern de Munique a supremacia do campeonato alemão, a Bundesliga. Mas na verdade quem é seu rival é o Schalke 04. Os dois times se separam por cidades diferentes, a 35 km de um cada um. Os dois times são do Vale Ruhr, na Alemanha. Tanto Borussia como Gelsenkirchen, na Alemanha, são as duas cidades que separam os dois times, Borussia Dortmund e Schalke 04. Além disso, os dois times estão nos top 3 de maiores torcidas da Alemanha e 4 entre os maiores vencedores da Bundesliga. E mesmo não contando com grandes partidas decisivas entre os dois por conta do domínio do Bayern de Munique da Bundesliga, Schalke 04 e Borussia Dortmund sempre disputam pauta a pauta, um caçoando do outro pela rivalidade. Porque em 1970 o Schalke 04 simplesmente rebaixou o Borussia Dortmund para a segunda divisão da Alemanha, o que até hoje os torcedores tiram chacota do time amarelo. Os torcedores são os grandes responsáveis por movimentar esse clássico, porque sempre estão assistindo esse clássico na televisão e sempre estão marcando muitos pontos de audiência na televisão alemã. E o número 6 fica por conta de Celtic versus Rangers. Os dois times são da mesma cidade e por conta disso fomentam uma grande rivalidade, tanto por motivo geográfico quanto por culturas opostas. Tanto que Celtic foi formado por celtas, né? Tanto nome, né? E o Rangers foi formado pela elite escocesa, o que causa muita rivalidade entre os dois times. Este clássico movimenta milhares de torcedores no seu país, na Escócia. Muitos desses confrontos são muito violentos e bastante disputados. Com mais de 400 confrontos entre os dois times, tanto Celtic e Rangers já ganharam mais de 100 campeonatos escoceses. E essa rivalidade se disputa há mais de 120 anos na Escócia. E dois acontecimentos que aconteceram para fomentar cada vez mais essa rivalidade, conhecida como desastre de Ibrox, um estádio onde estava do Rangers, 200 pessoas caíram simplesmente na arquibancada e matou 6 pessoas. E outro fator foi uma briga generalizada entre torcedores em 1980 que teve a interferência da polícia e invasão dentro de campo. Número 5. Estrela Vermelha versus Partizan. Uma das maiores clássicos do leste europeu. Bastante violento e bastante rivais. Tanto Estrela Vermelha como Partizan disputam pauta a pauta o campeonato sérvio, um dos mais violentos de todos. Tanto as torcidas do Estrela Vermelha quanto Partizan têm torcidas muito violentas, por conta das torcidas do Partizan ser formada por pessoas do exército da Sérvia e do Estrela Vermelha formado por policiais. Olha que confronto extremamente violento e extremamente que pode causar uma briga generalizada dentro desses clássicos e uma tensão no estádio.
Apesar de pouco tempo, o clássico só se popularizou em 1947. Tanto o Estrela Vermelha como o Partizan dividem a Sérvia no meio. Entre as disputas entre os dois, tem 50 títulos sérvios. Partizan e Estrela Vermelha têm embates por conta da Estrela Vermelha ter ganhado uma Champions League em 1991, enquanto o Partizan hoje é um clube que se estrutura na Europa e um grande formador das categorias de base, sempre transferindo jogadores para times da elite europeia. E outro fator é por conta do Estrela Vermelha ter o número maior de vitórias e sempre está caçoando do Partizan por nunca ter ganhado uma Champions League, né? E o número 4 fica por conta de Galatasaray e Fenerbahçe. Fenerbahçe e Galatasaray é considerado os maiores clássicos do mundo porque é um clássico intercontinental que divide Istambul entre a área ocidental e oriental. Galatasaray e Fenerbahçe são os maiores vencedores do campeonato turco, com 40 títulos a cada. Tanto é que esse confronto é sempre movimentado e violento por conta de sempre ele estar com um poderio financeiro, de sempre estar contratando jogadores renomados da elite europeia. E esse confronto é sempre feito com portões fechados, por conta da tensão entre as duas torcidas. Vamos destacar jogadores que jogaram por tanto Galatasaray quanto Fenerbahçe, como o Alex, Felipe Melo e outros mais jogadores que disputaram esse maior clássico turco intercontinental. E o número 3 fica por conta de Liverpool versus Manchester United. Se não é considerado o maior clássico da Inglaterra, é uma das maiores rivalidades da Europa. Esse clássico, tanto de Liverpool quanto o Manchester United, eles simplesmente não têm rivalidade por estar numa vida política ou algo entre rivalidade entre torcedores da mesma cidade. Simplesmente eles estão rivais porque uma cidade fica perto da outra. Manchester fica a 60 km de Liverpool e sempre eles estão concorrendo à Premier League, sendo que 40 vezes eles já ganharam os títulos da Liga Inglesa e foram muitas vezes campeões europeus da Champions League. Por isso, sempre Manchester United e Liverpool tiveram essa rivalidade dentro de campo, o que transformou eles em grandes potências do futebol europeu. Manchester United sempre está contratando jogadores da elite europeia e sempre tem um poder financeiro. O Liverpool também. Por conta disso, as duas equipes já disputaram muitas vezes partidas decisivas, mas nunca concorreram ao título da Premier League, algo que é um fato muito curioso e muito estranho. O número 2 fica por conta de Peñarol versus Nacional do Uruguai. Os dois times uruguaios sempre estão em disputa por conta de estar sempre disputando o campeonato uruguaio. Com 40 títulos e 8 Copas Libertadores, os uruguaios sempre marcaram uma grande rivalidade no futebol. Um dos maiores clássicos que se conta que já a primeira partida aconteceu em 1900, antes mesmo de Boca Juniors e River Plate estar rivalizando. O clássico é considerado os mais violentos porque sempre acontece uma briga generalizada dentro de campo, há sempre discussões entre jogadores e o jogo não é nada limpo, sendo que acertam sempre jogadores da canela para baixo, algo que gera muitas expulsões dentro de campo. E vale destacar também jogadores que foram decisivos nessas partidas. Hoje, o maior nome do Nacional é Luizito Soares, ou Luiz Soares, e Cebola Rodrigues, no Peñarol. E o número 1... fica por conta de Panathinaikos versus Olympiacos. Por quê? Porque simplesmente o derby já leva o nome, o derby dos inimigos eternos.
Porque tanto o Panathinaikos quanto o Olympiacos têm essa rivalidade por conta das duas cidades que dividem. Atenas é Panathinaikos e Olympiacos fica em Pireus. Por que essa rivalidade? Porque as duas cidades sempre culparam uma a outra. Atenas sempre fica em destaque por ser a capital grega e ser uma das mais bonitas da Europa, enquanto Pireus foi sempre ignorada. Isso que os torcedores sempre falaram, por isso destaque sempre para o Panathinaikos. Os dois times são os maiores vencedores do campeonato grego, com mais de 100 títulos, e sempre estão contratando jogadores para estar disputando pau a pau um com o outro. Sempre estão contratando jogadores renomados para suas equipes, algo que torna a rivalidade muito tensa. Já houve confrontos em que o Panathinaikos e a sua torcida tacou fogo no próprio banco do estádio e queimou o placar. Olha só o que aconteceu, eles queimaram o placar. E já invadiram o campo várias vezes na partida, estando disputando 1 a 1. A torcida sempre está invadindo o campo quando os dois estão disputando 1 a 1 dentro de campo. Algo que é muito violento e que tem que sempre estar a interferência da polícia. Esse confronto só tem uma torcida em cada um estádio, porque há sempre sinalizadores dentro do estádio. E já houve momentos onde que a partida foi paralisada 12 minutos, ou seja, algo que é muito tenso dentro do futebol. E vale destacar também jogadores que já disputaram esse clássico, como o nosso brasileiro Gilberto Silva, e no Olympiacos o jogador formado na base do Santos, Giovani. E o bônus fica por conta de Palmeiras e Corinthians. É lógico, uma das maiores rivalidades, o derby paulista conhecido, já teve vários momentos tensos e várias coisas que aconteceram dentro desse clássico. E como que fomentou essa rivalidade entre os dois? Muita gente se pergunta o que aconteceu para Corinthians e Palmeiras serem rivais. Tudo começou em 1918, quando o Palmeiras e seus jogadores caçoaram do time do Corinthians, porque eles estavam disputando uma partida e o time do Palmeiras simplesmente jogou um osso dentro da janela do CT do Corinthians, explicando: esse time é duro de roer. Uma frase muito emblemática nessa rivalidade. Essa rivalidade também se fomentou em 1969, quando o Corinthians colocou jogadores que não estavam legalizados e resolveu legalizar eles no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras simplesmente não concordou com isso, algo que a torcida do Corinthians passou a chamar o time do Palmeiras de porco, algo que muita gente e a torcida do Palmeiras simplesmente achou que era uma chacota, transformou em algo que é seu mascote hoje, o porco. E esse clássico já teve várias partidas tensas, como o jejum que o Corinthians teve em 1977, até o Palmeiras goleou o time por 5 a 0, um show e um chocolate que teve. E o Palmeiras também perdeu relevância. Em 1993, o Palmeiras encerrou seu jejum no Campeonato Paulista. Quem não se lembra dessa partida, onde que o Viola imitou o porco? Muita gente ficou revoltada com isso. E o Palmeiras foi lá e goleou em 4 a 0 na final do Campeonato Paulista, quebrando seu jejum. E após isso, houve outros confrontos, como aquele confronto de 1999. Quem não se lembra do Edilson Capetinha fazendo aquelas embaixadinhas só para provocar o Palmeiras? Muita gente também ficou putaço com isso e gerou uma briga generalizada entre os dois times. Tanto o Paulo Nunes foi para cima do Edilson Capetinha e passou-lhe uma rasteira. Algo que aconteceria nos dias de hoje? Acho que não. Mas esse
clássico é um dos maiores de todos. Destaque para aquele jogo disputado na Libertadores de 1999, quando São Marcos pegou aquele pênalti de um dos maiores ídolos corintianos, Marcelinho Carioca. E outro fato que aconteceu foi em 2018, quando eles disputaram uma final do Campeonato Paulista e o Corinthians saiu vencedor dos pênaltis. Algo que foi um pouco muito duvidoso pelos lances que aconteceram na partida. E o Palmeiras falou que simplesmente o Campeonato Paulista era paulistinha. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês concordam que esse é um dos maiores clássicos de todos. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever nesse canal, pois é muito importante para o nosso crescimento dentro da plataforma YouTube. E se vocês querem adquirir algum dos nossos produtos, segue lá nosso Instagram, que eu vou deixar aqui linkado, @cr7story.esportes50, e lá vocês vão ver nosso catálogo de várias camisetas e poder entrar no nosso site para ver nossos produtos e adquirir uma camiseta de futebol, principalmente agora nessa época de Copa do Mundo. Então é isso, beleza? Muito obrigado pela audiência e tchau!